Você já se pegou repetindo algum ato que o seu pai fez com você e que você prometeu a si mesmo que nunca iria repetir quando chegasse a sua hora? Ou você, depois que virou chefe, acabou agindo de alguma maneira que tanto criticava em chefes anteriores que você já teve? Ou ainda, você já percebeu partidos políticos que assumiram o poder e agiram da mesma maneira que seus antecessores, a qual tanto criticavam? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você vai gostar do aperitivo de hoje. Gostaria de apresentar para vocês uma fábula muito semelhante a tantas outras que nós já ouvimos quando éramos crianças. Fábulas parecidas como a raposa e a uva, a cigarra e a formiga ou a rã e o touro. E nessa fábula, os animais também são os protagonistas dessa história. E como se dá essa história? Imagine uma fazenda no interior da Inglaterra. E o nome dessa fazenda era Granja Solar. Nessa fazenda tinha um porco velho e sábio que um dia teve um sonho. Um sonho onde os animais eram livres, felizes e não eram oprimidos pelo fazendeiro. Não eram levados para o açougue, para o abatimento, tinha a quantidade de alimento que eles queriam e era uma comunidade muito feliz. E esse porco, depois de ter esse sonho, ele convidou todos os animais e ele apresentou esse sonho. E os animais ficaram entusiasmados com essa possibilidade. E um certo dia, quando o fazendeiro havia maltratado muito esses animais, com muita violência, há uma rebelião desses bichos, desses animais. E esses bichos acabam expulsando não só o fazendeiro, mas como todos os seres humanos daquelas terras. E a partir dali, eles evocam um novo governo. Eles mudam o nome daquela fazenda de Granja Solar para a Granja dos Bichos e colocam ali agora um governo chamado animalismo. Num primeiro momento, esse governo dá muito certo. Os animais começam a trabalhar e a dividir de forma igualitária a produção, começam a levar a rotina da fazenda. Até que em um determinado momento, os porcos, que se achavam os mais inteligentes, começam a articular para assumir o poder dessa granja. Primeiramente, com algumas estratégias ideológicas, manipulando esses bichos. Em um segundo momento, através de estratégias bem violentas, com repressão. Em dado momento, nós podemos perceber nessa história que os porcos estabelecem um governo tão autoritário quanto o governo que se tinha anteriormente. De tal maneira que não se consegue muito bem distinguir quando que os porcos têm o poder ou quando os homens têm o poder. Porcos e homens passam a ser muito semelhantes. Esse é um enredo básico do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Diferentemente das fábulas que nós conhecemos tão bem, o final dessa fábula não é um final feliz, mas é um final distópico. E esse conceito de distopia o autor vai empregar em vários dos seus livros. As distopias são cenários reais ou imaginários onde existe uma grande ou uma extrema condição de opressão, de repressão e de privação, tal qual a história vai construindo ao longo do seu enredo. A história desse livro, A Revolução dos Bichos, foi filmada em um desenho em 1954. O interessante é perceber que esse desenho ele foi financiado como uma clara propaganda anticomunista. E como uma propaganda anticomunista, evidentemente, ela foi alterada. E é interessante que você, se você procurar esse vídeo no YouTube, vai aparecer um endereço aqui para você vê-lo, seria interessante você perceber o final desse vídeo, como é que ele acaba desse desenho. E é interessante você comparar com o final que o autor propõe no livro. Eu vou ler aqui um pequeno trecho do livro para que você possa fazer essa comparação. 12 vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. O autor, cujo nome verdadeiro era Eric Arthur Blair, nasceu em 1903, na Índia. Filho de pais britânicos, voltou muito cedo para a Inglaterra para poder complementar os seus estudos. De uma alma inquieta e muito engajada politicamente, ele se alistou no exército imperial e foi atuar na Birmânia, onde ele viu muito de perto como que o imperialismo britânico funcionava e já começou a tecer uma crítica a respeito disso. Posteriormente, ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola, onde ele teve um contato mais próximo
com a questão do socialismo e principalmente com a percepção socialista que estava sendo construída na União Soviética por meio da figura de Joseph Stalin. E ali nasce a crítica que ele faz, não ao socialismo em si, porque ele acreditava em um socialismo democrático, mas na visão de socialismo que estava sendo construída pela União Soviética, que ele era totalmente averso, porque ele via uma situação de atrocidades, ele via uma situação de morte, de descontinuidade no projeto soviético. E a partir dessa ideia, quando ele retornou da Guerra Civil Espanhola, ele foi ferido no pescoço e acabou retornando, ele faz a proposta desse livro, A Revolução dos Bichos, que tem uma proposta muito clara. É uma crítica ao modelo socialista soviético, é uma crítica que é para ser disseminada. Então ele escreve um livro curto, de fácil leitura e que fosse possível traduzir facilmente para outras línguas sem perder o seu sentido, sem perder o seu significado. E a história desse livro depois também é bem interessante. Ele publica esse livro em 1945 e o momento de publicação foi muito difícil, porque naquele momento a União Soviética era aliada aos Estados Unidos e à Inglaterra contra a luta do nazifascismo que estava acontecendo na Europa. Então, como lançar um livro que falava tão mal do meu aliado, principalmente quando a figura do seu chefe maior era associada à figura de porcos, ou de um porco, ou de porcos em específico. Então essa situação não era bem quista pelo governo inglês e várias editoras acabaram boicotando a publicação. Mesmo depois de publicado, muitas vezes esse livro ele era queimado, ele era desviado, enfim, ele não chegava ao seu público. O que é interessante é que após a sua morte, em 1950, em um outro momento, em um outro cenário político, onde a União Soviética não era mais aliado, da Inglaterra e dos Estados Unidos, esse livro foi utilizado como propaganda anticomunista, o que o autor também não queria ou desejava. É importante entender isso, porque existe uma ideia vaga que o autor criticava o socialismo pelo socialismo. E muito pelo contrário, ele acreditava nesse socialismo democrático, mas não no modelo socialista da União Soviética. E como nós podemos trazer isto para a nossa realidade, como é que nós podemos refletir a partir desse livro? Primeiramente, entendendo como é que as nossas decisões e o nosso posicionamento é construído ao longo da nossa vida. Entender os espaços que nós ocupamos e as diferenças desses espaços. E aí vem aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Em algum momento da nossa vida, nós agimos de uma certa maneira que nós criticávamos anteriormente. Como é que funciona essa decisão e como é que funciona essa construção dessa decisão? É perigoso a gente entrar numa ideia que o autor coloca muito bem, porque afinal de contas nós temos um discurso que fala que todos são iguais, mas o que parece é que alguns são mais iguais que os outros. Um grande abraço e até a próxima esquina.